Eu nasci aqui em Trairi, litoral oeste do estado do Ceará, na década de 80. E eu sou de uma família tradicionalmente trairiense. Comecei a fazer arte, né, me envolver nos trabalhos artísticos da cidade no início da década de 2000, menino velho ainda. E comecei com dança contemporânea, né? E de lá pra cá eu fui trabalhando com isso, me envolvi bastante também com teatro de rua. Fui trabalhando paralelamente essas duas coisas, né? Em 2003, a gente criou a Ciaflex de dança contemporânea aqui na cidade. E a Ciaflex, ela veio com uma proposta um pouco diferente, né? Ela tinha as técnicas usadas, elas permitiam mais o acréscimo de outras habilidades que a gente tinha. Eu, antes de ser dançarino, eu trabalhava acrobacia. Aqui no interior a gente tem uma característica que para mim no começo era um ponto fraco, né? Depois eu compreendi que era o nosso maior ponto forte, que é o autodidatismo. Antes mesmo de fazer parte dos grupos, das companhias de dança e teatro, eu ia aprendendo sobre circo, sobre como acrobaciar, como colocar o meu corpo, né, em algumas posições invertidas, como me equilibrar, e isso foi me dando outras consciências. Eu também fiz capoeira durante um bom tempo da minha infância e pré-adolescência, o que também foi aprimorando e refinando essa minha capacidade sinestésica, né? No meio desse processo também eu descobri o breaking dance, né, que é uma dança bem acrobática, bem vigorosa. Uni essas duas coisas, né, que eu trabalhava, que era a dança e a acrobacia, numa coisa só. Só que no meio disso havia um incômodo com essas nossas construções, com essas nossas obras. E eu digo isso porque muitas das técnicas que a gente trabalhava, que a gente recebia, né, nos cursos, nas capacitações, nas oficinas, eram técnicas europeias. E aquilo muitas vezes era legal de experimentar, mas ainda tinha um desvínculo lá. Mas tudo bem, a gente seguia trabalhando elas e tentando entender o que era essa tal de dança contemporânea interiorana, né? Mas esse incômodo foi aumentando e em 2009 eu estava desenvolvendo um trabalho junto ao serviço social da cidade, a secretaria. Nesse período eu trabalhava a identidade cultural e isso foi um divisor assim para mim, porque uma das propostas de um dos projetos que eu desenvolvi com eles, que era uma feira cultural, uma simples feira cultural, mas uma das atividades era que eles buscassem a história da própria comunidade deles. Nesse momento que eu percebi, me dei conta de que eu não tinha feito esse mesmo trabalho comigo na minha comunidade. Então, logo eu também não sabia algumas origens, logo eu também não sabia a minha origem, eu não tinha olhado no meu entorno, eu não sabia das raízes das minhas ancestralidades, eu não conhecia minha família, o que eles faziam antigamente, né? E eu tive um movimento de olhar para mim, né, e me perguntar que história é essa que eu tenho, qual a relação dessa minha história com a história da minha comunidade, com a história da minha família. E daí foi a segunda ruptura, porque eu descobri que a minha família antigamente era muito envolvido com folguedos na cidade, com reizado, com os dramas, que é um teatro bem popular, e com as quadrilhas juninas, né, as festas de fogueira, os casamentos, né, os apadrinhamentos. E isso foi um impacto para mim. Inclusive o meu tio era um dos brincantes de reizado. E quando ele me ouviu perguntando para minha mãe se ela conhecia alguém que já tinha trabalhado com reizado, que eu sabia que aqui no Trairi tinha, e então ele estava ouvindo essa história e começou a rir do meu lado, né? E disse um relaxo assim, que hoje eu sei que é um relaxo, mas na época eu não sabia. E a minha mãe pegou, olhou e disse assim: menino, tá aí o teu tio do lado, o Nato.
Ele faz reizado desde menino. O Zé também fazia, o Paulo também fazia, o Chico também fazia. Então isso para mim foi uma quebra, né? E eu, como assim? Esse pessoal tá todo aqui do meu lado, eu cresci do lado deles, mas não sabia que eles faziam isso. Então para mim foi muito assustador eu não saber desses detalhes, né? A partir desse ano eu decidi dar início a um projeto chamado No Rastro Brincante. E ele ganhou esse título porque nas pesquisas a gente estava procurando muito saber quais os folguedos que existiam na cidade e quais os que ainda existem, né? As brincadeiras populares. E a gente só ouvia falar. De fato não acontecia já há muito tempo um reizado na cidade, a não ser nos interiores dos interiores dos interiores de Trairi. Então a gente saiu dentro desse Trairi com uma câmerazinha na mão e fomos atrás desses senhores antigos brincantes que sabiam, né, tinham esse conhecimento, né, depois de ter pesquisado, depois de ter vivenciado também esse reizado, eu percebi que a gente tinha um material imenso, né, de pesquisa sobre a cultura popular do Trairi. Eu percebi que esse material dava para virar muito facilmente uma obra, né? Eu, como trabalhava com dança e teatro, eu estava adentrando, assim, raspando o que a gente chama hoje de performance contemporânea. Então eu fui explorar o que era isso a partir desse ramo, né, dessa área que eu estava pesquisando e muito empolgado. Daí surgiu um primeiro trabalho nosso baseado nessa cultura popular trairiense, né, que foi o Vida ou Morte ao Boi, que lá tem também elementos da dança do coco, mas tem muito fortemente o reizado da nossa cidade. Nesse trabalho eu levo o papangu para o palco, né? Eu levo as toadas, eu levo as luas, os relaxos, que são os poemas, né? Eu levo os depoimentos do mestre, eu levo a cantoria dele, né? E ressignifico, né, muitos materiais que não são do reizado para que passem a ser. Esse trabalho aconteceu em 2011 e até hoje eu ainda costumo apresentar ele, né? E lá ele está contido a semente de outros trabalhos que a gente veio desenvolvendo, sempre inspirado nessas nossas vivências, né? Nas nossas pesquisas junto à cultura popular da cidade. Em seguida veio aquela relação muito forte com a dança do coco. E que é propriamente uma dança. O reizado ele tem mais uma pegada teatral. O fato de ser uma dança em si gritou pra gente que já vinha naquela esteira do dançarino em construção, né, em obras. E então a gente mergulhou. O mestre ensinou muita coisa pra gente, contou muitas histórias. Ele não é mestre só de dança do coco. A gente passou a andar mais na comunidade dele,
que é a comunidade de Canaã, e percebemos que além do mestre Moisés, existe também o Aurélio e o irmão dele, o Pedro, que também são mestres, né? Eles detêm esse conhecimento, e existem outros senhores que também detêm esse conhecimento, né? Essa sabedoria da dança do corpo. Junto com o mestre, junto com o reizado, a gente conseguiu andar muito, conhecer muita gente, conhecer outros brincadores, conhecer outros mestres, também ter mais material para as nossas obras em arte cênica. A cultura popular, ela foi essa ruptura na minha vida. Eu passei a me entender melhor como pessoa na cidade que eu moro, a ver ao meu redor, a ver a minha família, a ver para além deles. Essa brincadeira que tem no terreiro, eu estou tentando levar ela de forma mais consistente para os meus outros fazeres artísticos também. Hoje é o movimento contrário que está acontecendo. E esse movimento, ele leva em consideração também o que eu fazia antes da dança aparecer na minha vida. A própria parte acrobática, né? Nas paradas de mão, nos saltos, nos rodopios, né? Ele leva em consideração também o breaking, ele leva em consideração também a capoeira, né? Que eu praticava. E todas essas coisas e muito mais que eu vim trazendo no meio do caminho, né? O estado de presença, né? A respiração, a energia sendo gerada, né? Essa energia consciente, tudo isso engloba, porque a gente é esse emaranhado, né? A gente é esse perpassar, essa transformação, essa flutuação. De manhã eu estava de uma forma, agora à tarde eu já sou outra pessoa. Fica às vezes até difícil de dizer quem eu sou, porque a gente sempre cai no erro de nos definirmos pelas nossas funções, os nossos papéis sociais, né? E aos poucos isso não faz muito sentido mais. O que faz sentido é a gente estar aberto para experimentar o que a gente se identifica, rever o que já fez sentido para saber se ainda continua fazendo, né? Não se desfazer do que já construiu dentro de si, do que já construiu ao redor de bom, né? E só ir melhorando e construindo e gerando mais envolvimento, mais teias de relacionamento, né? Essa última obra, ela foi feita agora nesse período de pandemia, e ela aí tem muito do que eu trago em mim, muito do que eu aprendi, do que eu construí junto de outras pessoas e sozinho, né? Muito do que para mim faz sentido levar, faz sentido compartilhar, né? Nas rodas, nas giras, nos círculos, né? Nas circularidades. E nele tem música do mestre, nele tem elementos do próprio reizado, nele tem elementos do coco, e ele é inserido dentro de uma paisagem que tem uma relação, uma memória afetiva muito forte no meu crescimento, né? Nas minhas fases de vida, que é a Lagoa do Criancó. Era onde eu sempre fui, foi onde eu brinquei desde criança, e é arrodeado por dunas, matas, né? E a lagoa é linda, e é afastado da circulação constante de pessoas. Então foi o lugar perfeito para a gente nesse momento estar construindo esse trabalho. É o nosso primeiro vídeo dança, primeiro vídeo arte, e lá contém um recorte poético, né, que eu costumo chamar assim, de toda essa história que vem sendo vivida, que vem sendo trabalhada, que vem sendo construída e desconstruída para ser reconstruída, né? Minha particularmente, dos meus amigos, dos meus familiares. E nesse trabalho eu coloco essa corporeidade, eu coloco essa estética, né? Eu coloco esses sons, né? Que eu venho trazendo, que eu venho saboreando, que eu venho aprendendo muito com eles e que já fazem parte de mim. Tanto por isso que o trabalho ganha o nome de O Que Me Toca, né?
bem feita e por dentro, por fora não. Por dentro cravos e rosas, por fora manjericão. O sol entra pela porta e a lua pela janela, não espera da resposta, não saiu daqui sem ela. Santo Rezo apareceu, foi no dia 6 de janeiro. Quero que me dê licença pra brincar no seu terreiro. O som do arrasta a chinela e a chave retinir. Meu senhor, dono da casa, a porta mandais abrir. Ô baiana, agora peguei a rima. Ô baiana, nesse corpo que eu vou brincar. Ô baiana, é um coco embolado. Ô baiana, brinco aqui, brinco acolá. Ô baiana, vou te contar uma história. Ô baiana, o que foi que aconteceu? Ô baiana, que era meu e teu e dela. Ô baiana, e era dela, teu e meu. Ô baiana, agora nem eu nem ela. Ô baiana, nem ela, nem tu, nem eu. Ô baiana, solta a rima e pega a rima. Ô baiana, e não deixa a rima cair. Ô baiana, porque esse coco embolado. Ô baiana, ele é daqui do Trairi. Ô baiana, vou te contar uma história. Ô baiana, que uma doida me contou. Ô baiana, uma doida morreu de doido. Ô baiana, que outra doida matou. Ô baiana, uma doida pulou na rede. Ô baiana,
aia, mais o aia das alagoas, o aia, mais o aia, que coisa boa. Quando Deus andou no mundo, deixou muita coisa boa, deixou matar pra roçar de camarão nas alagoas. O aia, mais o aia das alagoas, o aia, mais o aia, que coisa boa. Quando eu saí de casa, fui cantar para as pessoas, cantando rima de coco, tomando banho na lagoa. O aia, mais o aia das alagoas, o aia, mais o aia, que coisa boa. Eu plantei um pé de cana, nasceu um pé de açafrão, tá nas mãos da natureza, o aia das alagoas. O aia, mais o aia das alagoas, o aia, mais o aia, que coisa boa. Eu vinha de uma pra terra, cima de uma canoa, com o meu remo de zinga, pra zinga dentro da lagoa. O aia, mais o aia das alagoas, o aia, mais o aia, que coisa boa. No dia que eu nasci, a parteira de sua pessoa, que nasceu pra embolar coco e tomar banho na lagoa. O aia, mais o aia das alagoas, o aia, mais o aia, que coisa boa. Vou cantar para o Tiago, que é uma ótima pessoa, que ele lá está dançando